Voltamos, parte 2 do nosso vídeo, revisão de macroeconomia para a nossa prova de terça-feira. Acho que é terça-feira mesmo, né? Terça? Não sei, estou em dúvida, né? Você vê em nosso calendário de que é a prova. Pessoal, olha só. Falamos então lá no vídeo 1 de PIB, de inflação. Vamos falar agora de desemprego e taxa de câmbio, ok? E nós vamos ter o terceiro vídeo onde eu quero pegar aqui nos jornais e mostrar para vocês como isso tudo que eu falei está no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas, não tem como fugir. Desemprego. Desemprego é algo que assola a população, é triste, ninguém gosta de estar desempregado, ninguém gosta do desemprego, mas a gente tem que entender que ele é um efeito natural da economia a determinadas taxas, assim como a inflação. Zerar o desemprego não tem jeito, certo? É muito claro. Vão ter desemprego zero. O que os economistas falam de pleno emprego? O que seria o pleno emprego? Seria uma taxa de desemprego baixa, da qual não afetaria tanto a economia, as pessoas estariam, aquele desemprego seria um desemprego natural baixo, onde naturalmente as pessoas iriam sair de emprego, entrar em outro emprego, ou seja, uma taxa de desemprego aceitável, natural e que vai acontecer, não tem como zerar. O desemprego nada mais é que você pegar a população economicamente ativa, a população em idade de trabalhar, a força de trabalho da população, ok? Que é pegar toda a população e tirar aqueles que são inválidos, aqueles que não podem trabalhar, crianças, pessoas muito idosas, e sobra aquela força de trabalho. Aquela força de trabalho deveria estar empregada, trabalhando, produzindo. Se não está, ela está desempregada e está desocupada. A metodologia do IBGE avalia que uma pessoa que esteja procurando emprego há mais de 30 dias e que não tenha nenhum tipo de ocupação é um desocupado, é um desempregado, entra nas taxas do governo. Se tiver com outro tipo de ocupação, ela não entra nas taxas do governo. Então, estar desempregado não significa estar sem carteira assinada, é não ter nenhuma atividade produtiva sendo realizada, ok? Diante disso, uma taxa de desemprego vai pegar todo mundo que esteja desocupado, dividir pela força de trabalho da população sobre a taxa de desemprego. O Brasil hoje tem uma taxa de 12,1%, saímos aí de uma taxa de quase 14%, estamos decrescendo devagar e o desemprego acompanha também o crescimento econômico. A partir do momento que a economia retoma o crescimento, o desemprego tende a cair. Lá atrás nós falamos que a economia retoma o crescimento, a inflação tende a acompanhar junto. Acompanhar, não a mesma proporção, mas acompanha, ela sobe. O desemprego cai, ok? É normal, é natural, a não ser que esteja um grande problema estrutural da economia, isso vai acontecer. O desemprego é ruim? O desemprego é ruim, mas só que, igual eu te falei, algumas taxas são naturais. Então, existe a taxa natural do desemprego, que é aquela que, para você reduzir, é um esforço muito grande, vai fazer a inflação elevar, ok? E nós temos o famoso desemprego friccional. O que seria o desemprego friccional? A pessoa está entrando e saindo de emprego, está aquela procura natural, normal. Esses dois seriam controláveis. O problema é quando tem um desemprego estrutural, que aconteceu com o Brasil. Um problema seríssimo, uma crise séria, que jogamos milhões de pessoas no desemprego por conta da estrutura nossa econômica que teve uma ruptura, um problema seríssimo. Ok? Outra coisa importante de se estudar é a questão do câmbio, balanço de pagamentos. Nós falamos o que é a taxa de câmbio, falamos do balanço de pagamentos, da entrada e saída de divisas do país, ok? Entendemos que o câmbio nada mais é do que a taxa de troca da moeda nacional para uma moeda estrangeira. A principal taxa de câmbio que nós acompanhamos é o dólar, a grande moeda de troca internacional, e a qual os nossos contratos no Brasil são realizados na maioria das vezes. A taxa de câmbio ela vai refletir no Brasil a flutuação do mercado, com interferências do Banco Central. Se o Banco Central achar que está subindo muito ou caindo muito, isso acontece, mas ela é uma taxa de câmbio flutuante. O mercado entra dólares, a taxa cai, foge em dólares, a taxa sobe. Isso é natural do mercado de câmbio no Brasil. Taxa de câmbio mais alta, bom para exportar, ruim para importar. Taxa de câmbio mais baixa,
bom para importar, ruim para exportar. Ou seja, vai ajudar um ou outro. Taxa de câmbio é muito alta, a gente exporta muito, mas tem que lembrar que muitos produtos brasileiros são importados, então tende a inflação subir também, ok? Nós vimos o balanço de pagamentos, que é formado das exportações menos importações, mais o fluxo de capital. Exportações e importações seriam de produtos e serviços, é a conta corrente brasileira, e a conta capital seria investimentos diretos e investimentos indiretos na nossa economia. Entra mais dólares, positivo para nós, isso vai elevar a nossa base monetária, vai fazer a economia aquecer, certo? Porém pode gerar inflação e a taxa de câmbio cai, ruim para exportar, lembra? Então quase que uma osmose ali vai equilibrando o mercado. Balanço de pagamentos ele vai subir, balanço de pagamentos subiu, né, com o aumento do saldo da conta corrente. Outra parte do nosso balanço de pagamentos é a conta capital, é o fluxo de capital, saldo da conta capital, seriam investimentos diretos, abertura de empresas, expansão de empresas que estão aqui do exterior, e o fluxo indireto, que seria investimento em títulos da dívida pública brasileira, em empresas, em ações de empresas estrangeiras ou fundos estrangeiros no Brasil. O que influencia cada um? Basicamente, o que influencia o saldo da conta corrente é a taxa de câmbio, ok? Ela que influencia exportação e importação. E claro, o crescimento econômico lá fora. Se lá fora está crescendo, os países que a gente exporta cresce, bom. Se lá fora não está crescendo, os países que a gente exporta, ruim, né? O que influencia a conta capital? Basicamente os juros. Se os juros aqui dentro estiverem mais atrativos que lá fora, dinheiro vem. Se os juros lá fora estiverem mais atrativos que aqui dentro, dinheiro vai embora, ok? Muito bem. São esses grandes pilares aí da nossa questão macroeconômica. Mas só que a gente não pode esquecer de alguns temas que nós tratamos também de forma paralela. Nós falamos um pouco de economia política, analisando o texto do Milton Friedman, falando de liberalismo, discutimos em sala de aula. Analisamos o texto sobre Keynes, o keynesianismo, e sobre uma economia mais socialista do Thomas Piketty. Também não podemos esquecer de outro tema paralelo na sala de aula, que é o sistema bancário, como que o Banco Central atua dentro da economia na política monetária brasileira. Isso é importante também, não vou falar aqui muita coisa, né? Outra coisa que nós temos que ficar atento é sobre aquilo que não está nos slides dos capítulos e que nós discutimos em sala de aula. Léo, quais os capítulos que vão cair na nossa prova aí do livro? Vamos pegar aqui, ó, estou com ele aberto aqui, ele fechou, a gente abre de novo, não tem problema. Vamos ver aqui quais são os capítulos que nós vamos ver de macroeconomia. Lá no nosso planejamento de aula está no SIGA, tá? Isso aqui para vocês. Vamos pegar aqui o nosso planejamento de aula, a gente vai dar uma olhadinha aqui quais são os principais temas que vão cair. Abrindo aqui rapidinho, muito bem. Vamos lá. Primeiro o capítulo aí da questão de crescimento econômico começa no capítulo 23, ok? Então capítulo 23 e 24, muito bem. Depois o capítulo 25 vai falar sobre crescimento econômico ainda. O capítulo 28, desemprego. O capítulo 29 e 30 sobre inflação e sistema monetário. E o capítulo 31 sobre a relação com o resto do mundo, sobre câmbio. Tudo bem? Parte 2 fechando aqui. Parte 3 daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho de notícias de jornais que podem ser usadas na nossa prova. Tá joia? Fechando aqui.